Saber Comum, uma iniciativa conjunta de educação à distância e divulgação científica de instituições públicas de ensino superior e pesquisa do Rio de Janeiro. Numa sociedade como a nossa, onde existe uma significativa desigualdade de gênero, os desafios para as mulheres na conquista de condições equânimes no mercado de trabalho e na tomada de decisões para guiar as estratégias políticas e científicas são enormes. Após a pandemia do Covid-19, esses desafios se tornaram ainda maiores. Hoje, na última aula da nossa disciplina de Saúde e Ciência em tempos de pandemia, a professora Letícia Oliveira, da Universidade Federal Fluminense, vai nos trazer os dados da representação feminina na ciência e de como nosso comportamento pode ser implicitamente manipulado para contribuir com a manutenção de estereótipos. Saúde e ciência em tempos de pandemia. Na aula de hoje, desafios para as mulheres após o surgimento da pandemia de Covid-19. Olá, eu sou Letícia de Oliveira, professora titular da Universidade Federal Fluminense e vou conversar com vocês hoje um pouco sobre os desafios para as mulheres após o surgimento da pandemia da Covid-19. Antes de falarmos especificamente sobre a pandemia, eu gostaria de dar um cenário para vocês de como estava a questão de gênero antes da pandemia da Covid-19 acontecer. Então, o primeiro ponto no Brasil é ressaltar que nós tínhamos e temos ainda diferenças salariais de cerca de 30%, é quanto os homens ganham em média a mais do que as mulheres para ocupar a mesma função. E uma coisa já bem conhecida, as mulheres têm mais do que o dobro de horas dedicadas às atividades domésticas, particularmente o cuidado com os filhos e a casa. Esses são dados oficiais do IBGE. Num panorama mundial, a gente pode observar que o Fórum Econômico Mundial ele prevê até 2 séculos para que a gente alcance a igualdade em alguns parâmetros. Então, essa entidade ela analisa basicamente 4 parâmetros em vários países do mundo, exatamente 149 países, e observa acesso à saúde, educação, política, né, acesso das mulheres à política e o empoderamento no trabalho. A igualdade salarial, principalmente. E o que foi observado nesses estudos é que, para alguns parâmetros, nós vamos precisar de até 200 anos para alcançar a igualdade. Então, esse tempo é um tempo demasiado, é muito tempo, e nós precisamos pensar em políticas e ações que reduzam, né, essa disparidade em um tempo muito menor. E especificamente na ciência, como é que funciona, né? Como é que está a questão de gênero na ciência? Nós temos vários problemas, mas eu gostaria de enfatizar 2. Um é a baixa representação em posições de destaque e liderança, então há poucas mulheres no topo da carreira. Nós temos poucas mulheres nas reitorias das universidades, nos conselhos superiores do CNPq, da CAPES, das entidades de fomento, né? Das agências de fomento. E também temos baixa representação das mulheres nas áreas tecnológicas. Essa é uma grande questão. Em qualquer sala de aula hoje, da física ou da computação, o percentual de mulheres é muito baixo. Então, nessa imagem, nós podemos observar o último efeito que eu comentei com vocês, na verdade, o primeiro efeito que eu comentei com vocês, que é a baixa representação das mulheres no topo da carreira. Então, esse efeito é conhecido na literatura como efeito tesoura ou segregação vertical. Aqui no eixo de Y, nessa imagem, nesse gráfico, a gente vê o percentual por gênero e no eixo X uma carreira hipotética, né? O desenho de uma carreira hipotética de um professor. Graduação, mestrado, doutorado, professor nível 1, 2, 3, último nível seria, por exemplo, professor titular. O que nós observamos é que há um aumento no percentual de homens com o avançar da carreira, enquanto ocorre inversamente oposto com as mulheres. Há uma diminuição de mulheres com o avançar da carreira, há menos mulheres no topo. Isso representa mais ou menos de 80% a 20% essa diferença, essa desproporção no final da carreira. Não acontece apenas na academia ou na universidade, acontece nas empresas. Quanto mais alto o cargo, menor o percentual de mulheres. Acontece também na política. As mulheres têm uma baixíssima representação na política. Isso também, esse efeito tesoura, não é uma exclusividade do Brasil, é um efeito mundial com algumas variações.
Não posso deixar de comentar que se nós fizermos uma intersecção com a questão de raça, esse efeito é ainda mais evidente e mais dramático. Menos de 3% entre os docentes da pós-graduação são doutoras pretas, ou seja, mulheres negras orientando na pós-graduação são raríssimas, o que é uma coisa bastante grave que deve ser discutida e refletida. Essa figura eu mostro para vocês um desenho desse efeito tesoura aqui para o Brasil. Ele foi feito pela Roberta Areias, que é uma funcionária da CAPES e teve acesso a milhares de dados. Observem vocês que na graduação e na pós-graduação as mulheres até são maioria, mas como nós já havíamos comentado, esse percentual ele cai no decorrer da carreira, especialmente nos cargos com características mais políticas. Por exemplo, nós nunca tivemos uma mulher que fosse presidente da Academia Brasileira de Ciências, apesar da Academia Brasileira de Ciências ser uma instituição centenária. Nem ministra da Ciência e Tecnologia, nem presidente do CNPq. Então, quanto mais político e mais poder envolve um determinado cargo, menor o percentual de mulheres. Esse efeito tesoura, ele tem muitas explicações possíveis. Eu vou comentar algumas com vocês, particularmente, quais são os efeitos que poderiam explicar o viés implícito ou a construção dos estereótipos de gênero, assédio dentro da academia, divisão sexual do trabalho. Como eu comentei, as mulheres normalmente são atribuídas às carreiras de cuidado, enquanto homens estão mais relacionados à tecnologia, e a questão da maternidade, que eu vou comentar também um pouco com vocês. Falando um pouco do viés implícito, esse primeiro ponto dos estereótipos, da construção desses estereótipos, o conceito de viés implícito diz o seguinte: é uma informação ativada automaticamente, sem que percebamos, e que pode moldar e guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Então aí vem uma contribuição grande da neurociência. Eu sou uma neurocientista e a gente sabe que a percepção da realidade depende muito de como o cérebro faz essa construção da realidade. A realidade ela não está dada de maneira absoluta, o cérebro faz uma reconstrução. Um exemplo é essa questão do viés implícito. Então vejam essa imagem de um ratinho. Eu posso fazer uma caricatura desse animal e vocês claramente observam a caricatura desse rato aqui embaixo na figura. Entretanto, se eu mostrasse a foto de um rapaz de perfil e mostrasse a mesma caricatura, isso ia modular totalmente a percepção de vocês, provavelmente. Então, é a mesma caricatura, mas ela está sendo modulada por uma informação prévia que vocês já haviam visto. Então, nós, a todo momento, o nosso contexto, ele faz com que nós tenhamos a nossa percepção e o nosso comportamento modulado por pistas do contexto, e muitas vezes isso é feito de maneira implícita, sem que a gente perceba. Aqui, nesse slide, é mais um exemplo dessa capacidade que o nosso cérebro tem, então, de reconstruir a realidade. Então, se eu perguntasse para vocês qual desses dois quadrados, o quadrado A ou o quadrado B, é mais claro, provavelmente vocês responderiam que o quadrado B é mais claro e que o contraste desses dois quadradinhos são diferentes. Observem vocês que isso não é verdade, tá? Então eles têm exatamente o mesmo contraste, mas a nossa percepção está sendo modulada pelas pistas ambientais. Então no quadrado A, ele é escuro e é circundado por quadrados claros. O quadrado B é mais claro, teoricamente circundado por quadrados escuros, tem a projeção de uma sombra sobre ele. Então, tudo isso faz com que a gente mude um pouco a percepção e seja capaz quase de jurar que a tonalidade, que o contraste do quadrado A é diferente do quadrado B, quando isso não é verdade na prática, do ponto de vista físico dessas imagens. Então, a percepção nem sempre corresponde à realidade, e nós somos muito dependentes do contexto. Aqui é um exemplo que foi desenvolvido pelo meu grupo de pesquisa. A Isabela Mokaiber foi minha aluna de doutorado e nós observamos, fizemos um experimento onde os voluntários entravam dentro da máquina de ressonância magnética funcional e eles eram expostos a figuras, a imagens, fotografias de corpos mutilados. São fotografias de muito peso emocional. Nós fizemos essa apresentação em dois contextos. Um em que a gente dizia para os voluntários que as figuras eram fictícias, eram produções cinematográficas, e um outro em que a gente dizia que essas fotos eram reais. O curioso e interessante é que as duas regiões importantes no cérebro, a amígdala e a ínsula, são regiões que processam informação emocional. Essas duas regiões foram moduladas pelo contexto em que a gente apresentou as imagens. Então, mesmo
imagens com muita carga emocional podem ter sua percepção completamente modulada, dependendo da informação sensorial, da informação de contexto que a gente fornece sobre elas. Então, nós já vimos que a nossa percepção pode ser modulada, que o contexto, ele modula a maneira como a gente percebe, mas será que o nosso comportamento também pode ser modulado sem que percebamos? Então, existem vários artigos na literatura, eu trouxe apenas um para ilustrar essa questão. Nesse caso, os voluntários eles tinham que fazer uma tarefa que era apenas construir frases com palavras embaralhadas na tela do computador. Sem que eles soubessem, havia dois contextos. Um contexto onde as palavras tinham um aspecto pró-social, de ajudar, emprestar, então as palavras tinham esse contexto de ajuda, e um outro contexto era uma condição controle, onde as palavras não tinham nenhum significado especial. O que foi observado de interessante é que ao final do experimento eles foram convidados a fazer uma doação para alguns alunos carentes na universidade. Surpreendentemente, aqueles que haviam sido submetidos à condição pró-social, ou seja, nem foi chamada a atenção disso, apenas eles arrumaram as frases, fizeram frases com sentido, usando palavras com conteúdo pró-social. Esses que fizeram essa condição ajudaram muito mais do que aqueles que estavam na condição controle. Então, o fato de ficar exposto à informação pró-social mudou de maneira inconsciente e implícita o comportamento desses voluntários. Isso não é novidade para quem trabalha com propaganda, então vários produtos que a gente conhece, como Coca-Cola e outros produtos, são vendidos como produtos que estão relacionados à beleza, ou à saúde, ou à natureza, e quando na verdade eles não representam nada disso, Então eu deixo aqui essa pergunta para vocês. Se nosso comportamento ele pode ser manipulado implicitamente, poderia ocorrer uma manipulação implícita pelo contexto social? Será que o contexto social nos manipula? Vocês podem já adivinhar a resposta, sim. E a construção dos estereótipos, ela vem disso. O que seria um estereótipo implícito? É uma atribuição inconsciente de qualidades particulares a um membro de um determinado grupo social. Então, porque é daquele determinado grupo, possui determinadas características. Porque é judeu, tem determinadas características. Porque é mulher, tem determinadas características. Eu convido vocês a fazer uma pesquisa no Google ou numa base de imagens como o FreePic e coloquem a palavra enfermagem e engenharia. Vocês vão observar que as imagens que aparecem, embora eu tenha colocado enfermagem, não coloquei enfermeira, as imagens que aparecem para enfermagem, em geral, são de mulheres e as imagens que aparecem para engenharia, em geral, são de homens. Então, esses algoritmos, eles estão reproduzindo uma manipulação social que nós temos presentes na nossa sociedade desde muito cedo. Esse é um estudo que foi feito com interação em museus de ciência e mostrou que pais e mães, então observem aqui o percentual de explicações oferecidas para as crianças dos museus, e a barrinha mais escura são os meninos e a barrinha mais clara meninas. Pais e mães, independente da idade da criança, de 1 a 8 anos, oferecem mais explicações científicas para os meninos do que para as meninas. Obviamente que isso é uma informação inconsciente, da qual eles não percebem conscientemente que ocorre, mas mostra que isso muito cedo nós todos reproduzimos, essa questão do viés implícito. Esse outro estudo também é bastante importante, ele mostra que, um estudo publicado na Science, que o estereótipo de gênero afeta a autoimagem das meninas desde muito cedo. Então, é mostrado às crianças um texto descrevendo uma pessoa muito inteligente, a mais inteligente que a pessoa já conhece, e se mostram várias faces onde ela tem que dizer quem é essa pessoa muito inteligente. Em geral, até perto dos 5 anos, as crianças tendem a dizer que o próprio gênero é a pessoa mais brilhante e mais inteligente. Entretanto, a partir dos 6 anos, as meninas param de atribuir brilhantismo a mulheres, enquanto os meninos continuam atribuindo o brilhantismo apenas aos homens. Então, é um dado bastante interessante para a gente refletir, de que isso muito cedo, entre 5 e 6 anos, essa questão da associação entre brilhantismo e o gênero masculino é bastante consolidada, tanto nas meninas quanto nos meninos. E quais são as consequências da existência desses estereótipos? Por que isso é tão ruim? Primeiro, porque leva um viés de avaliação que traz um prejuízo grande para o gênero feminino. Por exemplo, nesse artigo, observou-se que o mesmo currículo, então o mesmo currículo foi avaliado por um grupo de avaliadores A e outro grupo de avaliadores B. A única diferença era o nome. Para por exemplo, para um grupo foi dito que aquele currículo era do João, para outro foi dito que era da Joana. O que aconteceu com a avaliação desse mesmo currículo?
Observem, o nível de competência foi dado para o nome masculino maior, simplesmente porque havia um nome masculino naquele currículo. A empregabilidade foi maior para o nome masculino, né, para o currículo com o nome masculino. E o salário também foi muito maior. Então, apenas ter um nome masculino no currículo, com as mesmas informações, já leva esse viés. E esse viés aconteceu tanto por avaliadores femininos quanto masculinos. Tem vários dados na literatura que mostram, né, esse aqui é um dado com inteligência artificial, com machine learning, que mostra que um dos fatores mais importantes para que uma pessoa se torne investigador principal num grupo de pesquisa é justamente o gênero, né? Então, de 37 fatores significativos, gênero está na 6ª posição, e eles dizem que para o mesmo número de publicação, os homens têm muito mais chance de se tornarem investigadores principais, né? Que é basicamente sair da primeira autoria do artigo e ir para a última, que é o autor mais sênior. Além disso, esse artigo avaliou 54 revistas, journals da Nature, indexadas pela Nature, e observou que apenas 33% deles têm mulheres na primeira autoria, apenas 18% deles têm mulheres na última autoria, ou seja, nas revistas de maior prestígio, as mulheres não conseguem publicar nas posições principais. Quanto maior o fator de impacto da revista, menor o número de artigos com mulheres na última autoria, e artigos com mulheres em posição-chave são menos frequentemente citados. Tá? Então, todas essas questões mostram um viés de gênero muito grande dentro da ciência. E esse artigo é bem importante porque eles fizeram duplo cego, os revisores não sabiam o gênero nem a identidade de quem estava publicando o artigo, estava submeteu o artigo para publicar, e houve um aumento de mulheres publicando na primeira autoria quando os revisores não conhecem quem são os autores. Então, a ameaça, o viés implícito e a ameaça pelo estereótipo, eles ocorrem com vários fatores, com cor da pele, nível socioeconômico, presença de deficiência, e é importante dizer que mesmo homens brancos e ricos sofrem com esse fenômeno. É o caso, por exemplo, de não asiáticos, quando são comparados com asiáticos numa tarefa de matemática. Esse efeito de queda de desempenho por perceber, né, por estar numa situação ansiogênica, também acontece até com homens brancos. Eu vou falar um pouco agora, então a gente falou dessa construção dos estereótipos e do viés implícito, eu vou falar um pouquinho do efeito da maternidade nessa diminuição percentual das mulheres, né, do impacto da maternidade na carreira científica de mulheres. Então esse grupo, o Parenting Science, ele foi criado pela Fernanda Stanualski, lá da Federal do Rio Grande do Sul, é um grupo que já hoje é nacional, tem pessoas de vários locais do Brasil. E a ideia do grupo é justamente investigar o impacto da maternidade ou da falta de políticas de apoio à maternidade na carreira científica. Então, um dos primeiros trabalhos do Parent foi mostrar que após o nascimento do filho há uma queda que é até esperada na produtividade das mães, em termos do número de artigos publicados. Há uma queda de cerca de 4 a 5 anos no número de artigos publicados, o que faz com que essas mulheres tenham uma grande desvantagem, por exemplo, na competição em editais, né, de pedidos de verba. Então, esse grupo ele fez a campanha, né, Maternidade no Lattes, que é bastante importante, é uma campanha para que se inclua no Lattes a licença maternidade, para que os avaliadores possam ao menos saber o que pode justificar aquela diminuição de produtividade de uma determinada pesquisadora. Esse levantamento de dados ele tem feito com que várias universidades, a UF foi pioneira, a Universidade Federal Fluminense foi pioneira em incluir políticas de apoio à maternidade em seus editais. Nós temos outras universidades como a UFPE, a Unipampa, a FAPERJ também incluiu o apoio à maternidade nos seus principais editais. FAPERJ e o Instituto Serrapilheira, na verdade, ele foi pioneiro, né, no Brasil em colocar isso, políticas de apoio à maternidade nos seus editais. E o que acontece após a pandemia? Então, todo esse cenário é agravado, né? Coloquei aqui 3 dados para vocês gerais. A violência contra as mulheres e crianças aumentou na pandemia, a participação das mulheres no mercado do trabalho é a menor em 30 anos, ou seja, muito dramático isso. E a luta contra o coronavírus tem o rosto das mulheres. A maioria das mulheres na linha de frente, na enfermagem, eram mulheres e mulheres negras, então foram as que mais sofreram o impacto da pandemia.
e na ciência. Então, nós do grupo Parenting Science, é o grupo que eu faço parte, né, como eu comentei, ficamos muito preocupados com o impacto na produtividade das mães, das mulheres, especialmente as mães, e mandamos uma carta para a Science, que foi aceita e publicada, levantando esse problema, né, que nós poderíamos estar enfrentando um impacto sem precedentes na equidade de gênero. Mandamos também cartas de fomento para agências, principalmente para a CAPES, pedindo a prorrogação dos prazos, né? Isso foi no início da pandemia, logo após a CAPES, felizmente, fez essa prorrogação. Então, esse grupo, Parenting Science, do qual eu faço parte, fez um levantamento da produtividade dos cientistas durante a pandemia. Então, homens, mulheres, pais, mães, brancos, negros, a nossa ideia aqui era mapear o impacto da pandemia sobre a produtividade de cientistas. Vocês podem observar que nós tivemos mais de 14 mil respostas, discentes de pós-graduação foram quase 10 mil, pós-doutorando 600 e poucos e docentes 3.629. Eu vou mostrar aqui os principais resultados, mas todos esses dados estão na página do Parenting Science. Então, a primeira coisa, falando dos dados dos docentes, né, que nos chamou a atenção, é que há um efeito de gênero importante. Então, a pergunta era, o quanto você está conseguindo submeter seus artigos após o início da pandemia, agora durante o trabalho remoto? Observem que as mulheres foram muito mais impactadas do que os homens, apenas 49% estavam conseguindo, enquanto que quase 70% dos homens continuavam publicando, submetendo seus artigos normalmente. Esse impacto ele é muito grande quando a gente considera a questão da parentalidade, da presença de filhos, como vocês observam na figura. Então, tanto homens quanto mulheres com filhos tiveram um impacto maior, as mulheres um impacto ainda maior, e a idade das crianças é fundamental para determinar esse impacto. Quanto mais novo é o filho, maior é o impacto, principalmente para as mulheres. Para os homens, essa diferença quase não existe da idade dos filhos, mas para as mulheres essa diferença é marcante. Então, até 12 anos, mulheres que têm filhos até 12 anos tiveram um impacto muito maior na sua produtividade científica durante a pandemia. De acordo com o tempo de carreira também foi outro ponto importante. As mulheres que eram mais novas no tempo de carreira tiveram um maior impacto. E também observamos, o que nos surpreendeu até certo ponto, um efeito de raça. Então, as mulheres, né, para os homens não tem muita diferença no efeito de raça, mas para as mulheres, independente de serem mães ou não, mulheres negras, independente da maternidade, foram muito impactadas, certo? Então, esse é um dado que nos chamou a atenção. Resumindo esses resultados, nós vimos que o impacto na produtividade, ele foi maior para as pessoas de gênero feminino, para as mulheres, maior para quem era pai ou mãe, maior para negros, especialmente mulheres negras, e maior para mulheres com filhos menores, além de ser também muito grande para as mulheres com menor tempo de contratação. Esse mapeamento é importante porque para que a gente construa políticas de compensação, a gente precisa saber exatamente quais foram os grupos mais impactados pela pandemia. Quais são as consequências? Então eu levanto essa pergunta. As consequências são de que já era difícil antes da pandemia e agora com a pandemia está quase impossível. Então nós precisamos de fato pensar em políticas de apoio e de compensação, né, que contem com a maternidade para os próximos anos. Não é possível usar a mesma régua que nós usávamos para medir a produtividade que nós usávamos antes da pandemia. A gente precisa pensar em estratégias de compensação, especialmente para esses grupos mais afetados. Por que a gente tem que mudar esse cenário? Por que é tão ruim não ter mulheres em espaço de poder, não ter negros em espaço de poder, não ter mulheres em todas as áreas da ciência? Porque, primeiro, por justiça, porque as mulheres são metade da população, assim como os negros, então não há por que elas não estarem, né, nós não estarmos nos espaços de decisão. Mas, segundo, e bastante importante, é por eficiência. Há várias evidências mostrando que grupos mais diversos são capazes de encontrar soluções melhores para os problemas. Então, eu deixo aqui um artigo de uma revista muito prestigiosa, publicado em 2017, que mostra que quanto maior a diversidade de gênero, melhor é a ciência produzida pelos grupos de pesquisa. Isso parece óbvio porque a diversidade amplia os pontos de vista, questões levantadas e áreas investigadas pelos pesquisadores. Como resolver, já que a gente tem esses problemas? Uma das propostas que eu trago para vocês, né, de apoio, é a criação de grupos locais de trabalho que pensem localmente em estratégias
de apoio às mulheres, aos negros, às pessoas mais excluídas dentro da academia. Nós aqui na Universidade Federal Fluminense temos um grupo de trabalho que mulheres chamado Mulheres na Ciência, cujo objetivo é exatamente esse, é pensar em políticas e propostas dentro da universidade para apoiar esses grupos subrepresentados em espaço de poder, né? Apoiar a questão da maternidade. Aqui eu mostro para vocês algumas ações que esse grupo já desenvolveu. Uma delas, que é bastante pioneira da UF, foi que a UF, né, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UF, recomendou flexibilização da carga horária para docentes que cuidam de crianças e idosos ou pessoas com deficiências agora durante o ensino remoto. Até onde a gente sabe, foi a única universidade que fez isso, né, que recomendou ao menos que os departamentos levassem em conta as dificuldades, né, porque nós sabemos que as mulheres estão sobrecarregadas com o cuidado dos filhos, de idosos, né, até por aquela questão que eu comentei da divisão sexual do trabalho. E também, de maneira inédita, o nosso edital de monitoria aqui da Universidade Federal Fluminense leva em conta uma pontuação diferenciada para discentes mães que concorrem ao programa. A gente sabe que as dificuldades das discentes mães, em comparação às outras discentes, é muito maior, né, de conciliar a faculdade com a maternidade. Então, é muito importante esse tipo de política de apoio. A UF foi totalmente pioneira, como eu já comentei com vocês, no edital PIBIC, né, que foi um edital que levou em conta a maternidade para a pesquisadora que estava pedindo uma bolsa de iniciação científica. Então, caso essa pesquisadora tivesse estado em licença maternidade durante o período de avaliação do currículo, ela recebeu uma pontuação adicional para compensar aquela queda da produtividade esperada após o nascimento de um filho, até porque ela fica afastada oficialmente 6 meses em licença maternidade. E nós temos, aqui está o nosso site, o site do nosso GT, nós produzimos vários materiais de esclarecimento da comunidade, tanto com propostas de políticas de apoio à maternidade, quanto um manual de boas práticas para os processos seletivos, que é um manual que discute essa questão do viés implícito, da construção dos estereótipos e do que a gente pode fazer para combater essa força invisível que muitas vezes faz com que a gente reproduza socialmente, né, essas questões do racismo, do machismo, sem que a gente nem perceba quais são as estratégias para lidar com isso. Eu gostaria de finalizar agradecendo. Muito obrigada por quem ficou com a gente até o final. Encerramos nossa disciplina Ciência e Saúde em Tempos de Pandemia, parte do projeto Saber Comum. Ao longo de 26 aulas, abordamos diversos aspectos do complexo contexto sanitário atual. Esperamos que tenha sido proveitoso, elucidativo e tenha proporcionado novos aprendizados. Até a próxima!